Big guys, what's going on? Robert from International Pulse Research. Tudo bem com você? Estamos de volta aqui trazendo mais informação para você, diretamente da Costa Oeste, jornalismo investigativo para você que está aí do outro lado acompanhando a gente, você que faz parte da comunidade, você que está vindo pela primeira vez, don't go away, stick around. Se você gostar, se inscreve aí no canal. Legal? Aqui embaixo vai ficar o nosso site, os dois, do Trust Revolution. Quarta-feira tem uma live, depois da manhã, a primeira live do Trust Revolution. A gente vai falar mais ou menos o que vai acontecer daqui para frente, principalmente no Brasil. E você que está do outro lado, se prepara. Bom, conforme havíamos prometido aí, você que está acompanhando a gente vai falar sobre o MST, as coisas que aconteceu semana passada, e o que está acontecendo hoje. Eles vão reconstruir tudo, não sei. A gente vai falar um pouco aqui do fato histórico e o que aconteceu, que a gente pode fazer também para ajudar o MST, porque é uma das pautas de transformação do Trust Revolution no Brasil, principalmente assentamento, reforma agrária, coisa que nunca foi colocada em prática no Brasil. E a gente vai falar um pouco sobre a história. Outra coisa importante é o vídeo também dessa menina que engravidou aí, foi estrupada aí pelo tio já por décadas. Muitas pessoas estão perguntando pra gente o que a gente acha, enfim. Então a gente tem que tomar cuidado aí, que tá vindo uma onda aí de uma revolução fundamentalista, de pessoas que não vivem, de pessoas que querem cobrar, ou seja, pessoas que dizem que vão para a igreja, aprendem o que é certo e fazem o que é errado, entendeu? Eu não posso falar uma coisa que eu não vivo. Então a gente tem que tomar cuidado, tá cheio de gente vendendo gato por lebre aí, e o povo não pode ser enganado, principalmente com essa revolução fundamentalista, que é uma das piores, diga-se de passagem. A gente vai estar comentando para vocês referente ao que é o aborto, o que a gente acha, o que a gente não acha, e qual a função da vida propriamente dito. Então a gente tem pautas também para a gente questionar referente a isso. Legal? Então, bom, pessoal, vamos falar um pouco sobre a história do MST. Você que está do outro lado às vezes não sabe, o MST, Movimento Sem Terra, foi criado em 1980, e a característica social desse movimento era o quê? A reforma agrária e o assentamento. Bom, a gente não vai falar muito, mas a gente vai dar assim umas pitadas. Foi criado na mesma época que foi criado o SUS. Você sabe o que é o SUS? O Sistema Único de Saúde aí, que tinha políticas de reformas urbanas para moradia da população. Então esse movimento social é caracterizado com pautas, com projeto político, com iniciativa de organização social, em grupos sociais, tinha uma ideologia totalmente voltada principalmente para ajudar aqueles que estão sem estrutura. A gente tinha, aliás, o MST tem uma estrutura bem pautada na luta da reforma agrária, principalmente nas ações de ocupações com latifundiários improdutivos, ou seja, aqueles que não cumpriam com as regras, aquelas pessoas que realmente não cumprem as demandas sociais. Ou seja, dentro disso, se a gente for fazer uma análise aí, o MST tinha uma prerrogativa assim com a base jurídica da ação, ou seja, a função da sociedade, principalmente da propriedade, que foi promulgada em 1988 na Constituição, deu uma ênfase gigantesca, principalmente não só na política, na cultura do MST, que tem uma bagagem histórica, ou seja, marcada por vários contextos, a gente sabe muito bem disso, represárias de capangas, matadores, jagunço, que tentavam tirar a vida e mataram. Muitas dessas pessoas também foram assassinadas por causa desse movimento aí, realmente, principalmente por políticos que contam aí com a bancada ruralista e pessoas que são latifundiários, que estão aí na adesão da propriedade privada dessas terras. Então essas propriedades, muitas das vezes, elas não cumprem com as regras do mercado, estão devendo impostos. A gente sabe que são terras griladas de latifundiários que devem aí até a alma aí para o governo, e muitas das vezes os fazendeiros têm também trabalho escravo, e a gente está alertando isso já há um bom tempo. E a gente sabe que também, se você for analisar, isso tem tudo a ver com as queimadas dessa banca ruralista, desses latifundiários, desses ruralistas, que estão aí tudo com interesse na terra, que custa. A gente sabe que o bioma, não só do Pantanal, mas principalmente
da floresta amazônica, é gigantesco, ela vale mais em pé do que propriamente dita queimada, depois que derrubada precisa queimar, e a gente sabe que é o que está causando aí toda essa atrocidade aí na base, principalmente aí de tudo isso que está acontecendo no Brasil. Bom, uma parte importante da nova fase democrática do Brasil depois de 1980 foi a criação do MST. Então aqui a gente fez uma rápida analogia das pessoas que estão por detrás, enfim, pessoas que a gente sabe que existe um trabalho fantástico em todos os aspectos do MST, e o que a gente vai colocar aqui em pauta é que a Polícia Militar de Minas Gerais, nessa última sexta-feira, ela fez o despejo da parte dos moradores do acampamento de Quilombo Campo Grande, lá do MST, sem o cumprimento da reintegração de posse determinada pelo juiz aí, Roberto Apolinário Castro, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Então o acampamento está localizado na cidade mineira de Campo do Meio. Então esse quilombo aí, ele ficava na área da usina falida de Arandinópolis. Então a gente já começa a perceber que aquilo que está no regimento aí do MST. Então essa companhia agropecuária dos irmãos Azevedo, na época, eles encerraram as atividades no final da década de 1990. Então é a chamada Fazenda Arandinópolis. Ali os proprietários Giovanni de Souza Moreira, que também era dono da capia, eles usavam ali, eram um alvo de reintegração de posse executada nos últimos dias por causa dessa expatriação. Ou seja, ao falir, os donos da usina deixaram dívidas trabalhistas, impostos para trás, entra na cláusula do MST, e as terras em situação de abandono. Então, segundo o movimento, os trabalhadores da empresa que não receberam até hoje os pagamentos, eles reativaram o terreno na iniciação, né, da ocupação. Então aí o Ministério, a Defensoria Pública de Minas Gerais avaliaram a execução da ordem de reintegração de posse durante a pandemia, né, diga-se de passagem, e colocou em risco os moradores no acampamento. Então o pessoal está deitando e enrolando, principalmente por causa da pandemia. Muita gente preocupada, o pessoal com mais medo de morrer do que viver. Então fizeram todos os esforços para tentar suspender a operação, mas isso foi impossível. Então aí a gente viu aí que tudo isso que está acontecendo, não só a calamidade propriamente dito do Covid-19, com mais de 100 mil mortos no Brasil, está chegando aí, eu creio que chega a 200 mil até final de outubro, se a gente não tomar cuidado, e tudo isso que foi colocado também mediante essa atrocidade da polícia e do governo de Minas Gerais, o Zema lá, que informou que a polícia militar cumpriu com determinação judicial antes da entregação da posse. Então, o secretário de Estado de Desenvolvimento Social do C10 enviou o judiciário, na última terça-feira, a manifestação coletiva junto aos órgãos para que a reintegração de posse da fazenda, né, de Arandinópolis não fosse realizada durante a pandemia do Covid-19. Mas aí o alvo é o quê? Terreno, propriedade privada, e o alvo da reintegração corresponde a uma parte do terreno ocupado, porque lá eles fizeram uma escola, conseguiram realmente plantar, e a gente sabe que ali vale dinheiro com a valorização do mercado, a gente sabe muito mais bem disso, e assim que eles atuaram. Então houve resistência na saída por parte dos acampamentos, eles foram expulsos com a ação da polícia, que utilizou bomba de gás lacrimogêneo, até um helicóptero, segundo o Sem Terra. Alguns policiais, eu tive aí algumas informações, alguns vídeos que mandaram pra gente, policiais que disseram que os moradores, ou seja, as pessoas do movimento Sem Terra, tocaram fogo na grama, vergonha para a polícia militar, que também não serve absolutamente para nada. Então, por isso que o movimento revolucionário vai acabar com isso. A gente precisa de estatizar não só a mídia, mas principalmente a polícia militar e o Estado em todos os aspectos, porque é uma polícia que trabalha contra a sua população. E a gente sabe que o governo, aí, o Zema, ele agiu de forma totalmente errônea, um genocida, e ele vai pagar por isso, literalmente. A gente está aqui pondo na cara, nós do Trust Revolution, a gente vai
tá aí cobrando realmente, e a gente não vai fazer que nem os moradores. A gente, para enfrentar a polícia, já que a polícia veio enfrentar a gente tem uma outra estratégia que também a gente não vai falar aqui. Quando você vai para guerra, você vai para matar. Essa é a realidade. Você tem que entender isso. E a gente não tá aí. A gente está numa luta de classe. Eles estão vindo numa guerra de classe. Nós estamos indo no processo evolucionário para ajudar os que sofrem. Eles estão vindo numa guerra de classe. Então você tem que se encaixar e muitas das vezes você tem que ultrapassar limites para que essas pessoas possam respeitar. A gente vai deixar um recado daqui a pouco para o governador de Minas Gerais aí. Então tudo isso mediante a ordem judicial, uma área de 52 hectares, conhecida como Quilombo do Campo Grande. Ali residia 6 famílias, 3 delas deixaram pacificamente a área, por causa do medo da represária. As pessoas têm mais medo da polícia, que não vale nada. Essas pessoas entram nessas incorporações. Eu sei que tem muita gente séria. Muita gente que mora na mesma vila, na mesma rua, sabe disso, está ali por causa da estabilidade. E muitas das vezes não entende a situação. Está na hora de mudar. A gente só muda com a força. A gente não tem que mudar porque está pior. A gente tem que mudar para o melhor. E é isso que você precisa entender aí. Você tem que radicalizar e subir o tom. E muitas das vezes você não pode fazer absolutamente nada, porque você é enquadrado na Lei 3.206 que o Bolsonaro quer colocar aí. Você não pode fazer absolutamente nada. Só no passado, eu canso de falar, todos os dias morre de 15 a 18 mulheres. Eu já estou 11 minutos nesse vídeo. Daqui mais 12 minutos vai morrer um jovem morto pela polícia no Brasil. A cada 23 minutos, a polícia mata um jovem no Brasil. Então isso tem que ser revisto. Só no passado, mais de 60 mil. Então a gente tem que se conscientizar de tudo isso que está acontecendo, é para poder essas pessoas que estão no poder levarem vantagem em cima daqueles que são os mais humildes e os que precisam. Então tudo isso que aconteceu, a usina lá, a parte do terreno da usina também, era uma disputa judicial com o nome de Capia. Ali estavam assentadas 450 famílias há 22 anos. No entanto, nessa decisão de reintegração de posse da área, o juiz, que eu não vou falar aqui o nome dele, também da Justiça Mineira, havia determinado a reintegração de posse por parte do terreno, onde moravam as 450 famílias, em novembro de 2018. E na primeira instância, no entanto, o desembargador Marcos Henrique Caldeira Brandt suspendeu a decisão. Então existe aí esse contraponto desse poderio, desse monopólio, dessas pessoas que se escoram no Estado, vivem nas custas do Estado, que nem desembargador que rasga multa na frente de policial. Eles poderiam dar o exemplo, mas esse é o mal do brasileiro. O brasileiro vira policial, advogado, que é dar carteirada para humilhar a população, que nem aquele gordinho lá que humilhou o cara lá do iFood que foi entregar a comida. Infelizmente isso tem que mudar no Brasil. Isso vai mudar no Brasil, mas não é com voto de eleição, é com processo evolucionário, porque o trust já está no Brasil. E quem viver verá. A gente não está para perder tempo. Então tudo isso que foi colocado aqui para vocês, ali durante esses 14 anos, os moradores cultivaram a área rural, café, entre outros, eles tinham alguns imóveis que foram edificados próximo à residência ali, com respectivas famílias, e além disso, tinha 1.200 hectares de lavoura de milho, feijão, enfim, mandioca, abóbora, 40 hectares de horta agroecológica. A gente sabe muito bem que muita dessas comidas é distribuída, porque a gente sabe que você que acabou de comer hoje, 70% que você come é da agricultura familiar, que não recebe incentivo do governo. O governo banca esses ruralistas, investidor aí da banca aí ruralista, desses latifundiários que estão vendendo minério de ferro, vendendo soja, vendendo aí trigo, milho para outros países, favorecendo investidores privilegiados. O Brasil não produz nada dentro, como eu falo para você, compra bem mais de fora, a balança comercial fica inadimplente. O que eu quero mostrar para vocês é que tudo isso caminha ao contrário à população. O povo que paga, que precisa de alento, e a formação do formato do Estado sempre é inadimplente. Porque a gente sabe qual que é a função do Estado mediante a isso. Sobra-se mais terra, tem-se mais casa,
e por que que isso nunca foi reintegrado da forma digna para a população que realmente paga. O pobre paga mais do que o rico. Vocês sabem muito bem disso. Eu canso de falar aqui para vocês o que está acontecendo. Nosso déficit vai passar de 1 trilhão, a nossa dívida de 100% do nosso PIB. O real vai entrar em força maior. O Brasil vai quebrar literalmente. Tem mecanismo? Tem mecanismo para poder a gente reajustar. Mas tudo que está acontecendo aí, enquanto as pessoas se preocupam com coisas triviais, o Brasil está sendo assaltado, dilapidado pelo Ministério da Fazenda, principalmente pelo Banco Central, que é um cartel que a gente precisa sentar também para rever, principalmente nas pautas do Trust. Então, durante tudo isso, 520 hectares de café, segundo o levantamento do Movimento Sem Terra, além de centenas de casas, currais de quilômetros de cerca, terreno que foi ocupado, que gerava trabalho aí em cerca de 2.000 pessoas. Isso é tudo criado pelas pessoas que pensam diferente. A gente está vendo aí que nós estamos com 60 mil desalentados. 60 mil brasileiros desalentados que desistiram de procurar trabalho. E aqui o povo gera com criatividade. 110 milhões de brasileiros. 110 milhões. Não é mil. Nós estamos aí com milhões de desalentados. Eu acho que eu vou tentar corrigir para vocês aí. Milhões de desalentados e 110 milhões de brasileiros aí correndo da polícia e do rapa. E nego batendo palma para esse governo fascista que está aí. A gente já falou sobre a renda mínima e que eu gostaria de terminar antes de dar o recado por Zema aí. Presta atenção. Tá todo mundo aí querendo levantar a popularidade. A renda mínima da metade da população, R$410. O governo deu 600. 600 menos 400 sobra quanto? 200. Você está sendo enganado, meu amigo. Pense nisso. Você está sendo enganado. Então tudo isso aqui com o Movimento Sem Terra, eu fiquei chateado porque a gente vê a atuação da polícia, que além de gravar, mentir, e o Movimento Sem Terra, o MST, ele precisa realmente de um novo ânimo, precisa de uma nova retomada, eles têm que ter um novo horizonte. Inclusive a gente abre espaço aqui para poder trazer essa liberdade para que os líderes também possam se unir junto a nós para que a gente possa realmente fazer algo diferente. Agora, a atuação do governo de Minas Gerais, o Zema, o novo genocida de Minas Gerais, ele vai pagar caro por isso, porque a gente sabe que tem um interesse. Estou vendo aqui a foto da polícia militar, que não serve absolutamente para nada, desculpa, eu sei que tem muita gente na incorporação que está aí e trabalha há muito tempo por causa disso, e aqueles que estão correndo da polícia do rapa, e muitas das vezes é oprimido por uma polícia que precisa ser destatizada. Eu gostaria de mandar um recado aí para esse cidadão aí, que entra na lista dos governadores genocida aí contra o movimento ST. Antes da campanha é uma coisa, depois aí a normalidade, a relatividade é imposta acima de grandes interesses. Sempre foi assim no Brasil. Quem faz paga, Zema. Você vai pagar literalmente por tudo que você fez pelo povo que sofre. A sua função é essa. E nós do Trust, nós vamos estar junto. A gente não vai para a guerra para perder. Manda vir a polícia. A gente vai estar aí preparado. A gente não vai para enfrentamento para tomar bala de borracha, não. Você entendeu? Eu sei o que eu falo. Eu estou 25 anos fora. A gente vai estar no Brasil em breve. E a gente vai acertar as contas. Com certeza. E quem viver, verá. Pessoal, daqui a pouco a gente vai trazer mais informação sobre o que está acontecendo aí, mediante não só o déficit norte-americano, o Reset 2021. Se preparem. A única coisa que eu posso falar para vocês, estejam preparados e com o olho aberto e outro fechado, porque a quebradeira começa aí até outubro, final de outubro. A gente sabe que os Treasury Bonds norte-americanos já passa de 8,5 trilhões
e não tem como você liquidar. Imprimir money supply, hoje eu estava vendo aí o Peter Schiff, grande analista, e a gente realmente conclui e fecha aí com chave de ouro as ideias de que tudo está preparado realmente para um colapso. Isso vai afundar o Brasil. Não só o Brasil, como outros países, mas principalmente o Brasil, que tem economia indexada. Esse tipo de pessoas assim que não serve o seu povo, e o brasileiro está cheio de traidor da pátria. O brasileiro está cheio de pessoas que se vendem, como essa cambada de Sérgio Moro, Michel Temer, informante da CIA, Paulo Guedes, essa que está aí, que precisava ser fuzilado. E é isso que a gente tem que fazer. Tem que subir o tom, tem de radicalizar, porque o trust já está no Brasil. Se prepara, meu amigo. Aqui faz, aqui paga. Robert for International Pulso Research. Um grande abraço, a gente vê no próximo vídeo. Até mais. Se gostou, se inscreve no canal. Se não, deixa aí seu comentário. Pode ser bom ou ruim, não tem problema. Fui.